Olá, boa noite. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma mochila com tabletes de maconha e comprimidos de êxtase na BR-365 em Patos de Minas. 2 pessoas foram identificadas pelo crime de tráfico de drogas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e mais. Pavimentação da estrada de Vieiras, na zona rural de Patos de Minas, é inaugurada. Dupla Henrique e Juliano agita parque de exposições nesta sexta-feira. Nova terapia deve ser incluída no tratamento de câncer de pele pelo SUS. Automedicação é hábito entre a maioria dos brasileiros, mas mais da metade utiliza de forma equivocada. Festa à Nossa Senhora das Dores é realizada em Areado. Exposição de bonsai atrai visitantes e cultivadores para Patos de Minas. Ação ambiental movimenta parte do Mocambo no Dia Mundial da Limpeza. Conselho Federal de Medicina atualiza normas para publicidade médica na internet. Pelada Zé do Céu celebra 35 anos em Patos de Minas. Patense publica livro Hospedeira do Caos, Espelho d'Água. E um dos estilos musicais mais antigos do país, samba rock, ainda cultiva fãs de todas as idades. É agora no NTV News. Na madrugada de hoje, a Polícia Militar foi acionada por uma equipe do SAMU para atender a uma ocorrência de esfaqueamento no bairro Sol Nascente, em Varjão de Minas. A vítima apresentava perfurações em diversas regiões do corpo, incluindo o pescoço, e foi encaminhada para tratamento médico. Testemunhas relataram ter escutado gritos e percebido movimentos de pessoas correndo, mas não conseguiram identificar os agressores. Outras informaram sobre conflitos que estão acontecendo em Varjão de Minas que poderiam estar relacionados a essa tentativa de homicídio. Após as diligências para apurar os relatos das testemunhas, foi possível identificar um dos responsáveis, um adolescente. Ele admitiu participação no crime juntamente com 2 irmãos e um amigo, que alegaram ter agido em resposta a uma suposta emboscada planejada pela vítima. O menor foi apreendido e um dos irmãos foi preso em flagrante delito. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, enquanto os demais envolvidos estão sendo procurados pelas equipes policiais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma mochila com 4 tabletes de maconha e com 200 comprimidos de êxtase. 2 pessoas foram identificadas pelo crime de tráfico de drogas. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a ação preventiva na BR-365 em Patos de Minas, quando parou o ônibus que seguia de São Paulo para a Bahia. Ao abrir o bagageiro, os policiais sentiram forte odor característico de maconha vindo de uma mochila e foram encontrados os 4 tabletes de maconha e os 200 comprimidos de êxtase. O motorista informou que o proprietário daquela mochila era um homem de São Paulo, que não estava embarcado no ônibus, mas que teria enviado a encomenda para outro homem que a pegaria no estado da Bahia. Diante dos fatos, tanto o remetente da mochila quanto o recebedor foram identificados e enquadrados como suspeitos do crime de tráfico de drogas. O material encontrado foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Foi inaugurada hoje a pavimentação da estrada de Vieiras, na zona rural de Patos de Minas.
Vieiras tem cerca de 30 residências. O trecho que liga a BR-365 à localidade já foi alvo de muitas reclamações aqui na NTV. Empresários e moradores das localidades de Paraíso, Paraíso dos Vieiras e Vieiras reclamavam das condições precárias da estrada. Era incrível, muito ruim, sabe? Era muita poeira, quando era tempo de barro, era muito atoleiro, sabe? O senhor José Eustáquio nasceu na comunidade dos Vieiras e lembra como era a estrada antigamente. Tinha muita dificuldade, aqui não tinha estrada não. Aqui antigamente era a cavalo que os outros vinham aqui. Não tinha como vir carro não. Era mesmo só, nem estrada de carro, tinha estrada de carro de boi. Nos dias atuais, antes do asfalto, também enfrentou problemas para acessar a localidade. Você entrava numa carreta aqui, você ficava atolada, não tinha como chegar. Na época desde que eles começaram, eles trabalham demais com carreta atolada aqui. Meus primos mesmo que moram ali, ó, um dia nós fomos passar lá, tinha 2 caminhões atolados lá, mas não teve que largar o carro que não teve como passar. Era difícil chegar aqui. A indicação para que a estrada fosse pavimentada partiu do vereador Mauri da JL. Foi uma grande honra aí, né? Já deu o meu primeiro mandato, eu venho com essa reivindicação da Câmara até o Executivo para que se faça esse asfalto aí da 365 até Vieiras. Aí com o bom senso, a visão do seu prefeito, né? Esse mandato, graças a Deus, continuei novamente com o pedido e teve aí essa revolução aí desse asfaltamento aí. Então, um pedido de autoria do vereador Mauri, o qual fico muito grato e satisfeito em representar toda a região ali. A ordem de serviço foi assinada no primeiro semestre do ano passado e iniciada em julho de 2022. 3 quilômetros e 600 metros foram asfaltados. A obra é da Prefeitura e foi executada pela empresa Estrela Infraestrutura com custo de R$ 1.813.229,08. Foi realizada pela Prefeitura a extração do cascalho, imprimação e capa asfáltica. Houve ainda parceria de empresas privadas que ficaram responsáveis pelas etapas de terraplanagem, base e subbase. De acordo com o município, diariamente passa pela estrada 1.800 trabalhadores, fora produtores e trabalhadores da região. O asfalto significa progresso, né? Quando chega o asfalto, a gente tem o potencial daquela região onde ele é instalado muito mais bem explorado. Aqui, a gente tem uma situação que é única. Todo mundo vai ser diretamente beneficiado. A própria comunidade de Vieiras, todas as propriedades rurais, aqueles que são empreendedores, aqueles que moram mesmo, que são aqui moradores. Tem a empresa KWS, que é uma multinacional alemã produtora de semente de milho, e tem todas as empresas do Grupo Alma aqui do lado também. Na verdade, um complexo industrial que é um dos que mais geram empregos em Patos de Minas e também impostos, né? Então acho que é uma questão também de justiça com a luta histórica da comunidade e também das empresas que têm aqui 50 carretas por dia saindo, entrando. Ainda de acordo com o prefeito, outras estradas estão recebendo melhorias na região. Hoje a gente tem 3 asfaltamentos novos em Patos de Minas. Esse aqui que está sendo entregue hoje, comunidade de Vieiras. A gente tem o asfalto de Alagoas, que é um asfalto de 9 quilômetros, parte dele com recurso próprio do município e a outra parte com aqueles 10 milhões de reais que a gente conseguiu junto ao governo federal, uma atuação do deputado federal Zé Vitor, e já teve o vencedor da licitação nessa semana. Então agora vai começar aí em breve também a parte com recurso federal e já começamos também o asfalto lá da comunidade do Campo Alegre, que Lagoa Formosa executou nos últimos anos todas as partes do município deles, ficou faltando só a parte de Patos de Minas, 5,6 quilômetros. Para o ano que vem a gente tem o planejamento, se tudo der certo, também de terminar o asfalto ali do Sumaré, que faltam 3,5 km, e também a descida para o Arraial dos Afonsos. E tem outras demandas, né? Aquilo que ainda não é possível asfaltar, a gente está fazendo a recuperação, essas obras nas estradas rurais de alargamento, de encascalhamento, de drenagem, né, da água da chuva, e nas principais, boa parte delas já teve um serviço aí que já não era visto há muito tempo, e a gente está correndo contra o tempo porque logo começarão as chuvas. Os moradores agora
comemoram o resultado da obra. Agora ficou tudo mais fácil, agora todo mundo tem acesso. Beleza. Tá certo, obrigada, viu, Zé? Muito bom mesmo, você precisa ver. E passa muito perto da minha porta. Fiquei muito feliz, que eu não aguentava mais a poeirinha. Para trás eu ainda falava assim, eles falavam que vai assaltar, vai assaltar. Mas a gente nunca esperava que isso ia acontecer, e aconteceu, graças a Deus. A dupla Henrique e Juliano voltou a Patos de Minas neste fim de semana. O show, na madrugada deste sábado, animou milhares de pessoas no Parque de Exposições. O show de Henrique e Juliano teve apoio também da Nossa FM e NTV. Os irmãos subiram ao palco montado na Praça Parque, no Parque de Exposições, em Patos de Minas, 1h30 da manhã deste sábado, cantando um dos sucessos da dupla. Durante 1h30, Henrique e Juliano cantaram músicas novas e mais sucessos. A dupla também fez homenagem à amiga Marília Mendonça. Saudade, lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu domingo, eu dormi com sorriso. A seguir, no NTV News, nova terapia deve ser incluída no tratamento de câncer de pele pelo SUS. Automedicação é hábito entre a maioria dos brasileiros, mas mais da metade utiliza de forma equivocada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 30% de todos os tumores malignos no Brasil são de pele. A boa notícia é que a maioria dos casos tem cura. Agora, uma nova terapia foi recomendada pelo SUS para ser utilizada na rede pública de saúde. Uma infância e juventude com muita exposição ao sol na terra natal argentina, tudo sem proteção do filtro solar. Na fase adulta, o gemólogo passou o tempo todo em ambiente interno, mas a fatura da exposição ao sol veio agora, aos 66 anos, com o diagnóstico de melanoma. Fiz uma pequena cirurgia para retirada dessa pequena pinta que se chama nevos, né? Uma pequena pinta. Retirou, nem o médico no momento, nem eu achamos que era nada. Achamos que era simplesmente uma pinta. 15 dias depois voltei para buscar o resultado. E essa pequena pinta não era uma pinta, se chamava melanoma. O câncer de pele é uma doença silenciosa que demora anos para se manifestar. A exposição excessiva e contínua ao sol é o principal fator de risco, e são os homens os mais afetados. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 57,5% do total de mortes por complicações do câncer de pele entre 2010 e 2019 foram em pacientes do sexo masculino. Ele tem uma taxa mais elevada de câncer de pele do que a mulher, de todos os tipos. E a gente falando do câncer de pele melanoma e do não melanoma. E também ele tem um prognóstico pior, ou seja, ele evolui pior quando ele é diagnosticado com câncer de pele. E por que isso acontece? Porque normalmente as lesões do homem elas são mais avançadas. São lesões que já estão em estágios mais avançados. E isso vem do quê? Dessa dificuldade, muitas vezes, do acesso à saúde. E muitas vezes é uma dificuldade comportamental mesmo, né? A boa notícia é que, na maioria dos casos, o câncer de pele tem cura.
Com o auxílio da tecnologia, pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da USP, desenvolvem pesquisas utilizando a luz como ferramenta para diagnosticar e eliminar tumores. Sobre a área afetada, é aplicado um medicamento que faz efeito com uma exposição concentrada de luz, matando as células doentes. Depois de 2 sessões, o paciente é considerado curado. A terapia fotodinâmica tem eficácia comprovada e premiada, sendo utilizada na rede privada de saúde. Agora, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS recomendou o uso dessa terapia na rede pública. O pesquisador à frente do projeto só tem a comemorar mais essa conquista. O câncer de pele ele é um problema de saúde pública, né? Muita gente, portanto, tecnologias como essa tornam o procedimento um pouco mais simples, porque agora nós podemos treinar melhor os dermatologistas oncológicos para fazerem nos ambulatórios do SUS, né? Nos ambulatórios públicos, e, portanto, espera-se que isso diminua muito a fila de espera para cirurgias do câncer de pele. Vale ressaltar, no entanto, que o tratamento inovador não serve para o melanoma, que é o tipo mais raro e agressivo da doença. O câncer de pele avançado, a gente não pode tratar com terapia fotodinâmica, até porque a luz não consegue penetrar na profundidade, né? Ela tem uma limitação de penetração. Então, por isso o diagnóstico precoce é tão legal, tão importante, porque se a gente faz diagnóstico precoce, a gente vai dar mais oportunidade para esse paciente, às vezes, de fazer outros tratamentos, né? Que não queira fazer um tratamento cirúrgico, que não precise fazer um tratamento cirúrgico e possa utilizar a terapia fotodinâmica. Lembrando, para alguns tipos de câncer de pele é super bem indicado, e ter essa ferramenta disponível no SUS, essa tecnologia, realmente é maravilhoso. 77% das pessoas têm o hábito de consumir medicação sem prescrição médica. Por exemplo, o paracetamol quando sente alguma dor. Em 50% dos casos, o uso da medicação é feito de forma errada. A automedicação, apesar de muito comum, é um ato perigoso e pode levar à morte. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, cerca de 20 mil brasileiros morrem por ano por causa da automedicação. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, 77% das pessoas têm o hábito de consumir medicação sem prescrição médica. Um outro dado da Organização Mundial de Saúde, metade das pessoas recorrem a medicamentos de forma incorreta. A automedicação já é prejudicial. A combinação de certas substâncias pode ser ainda mais prejudicial, como, por exemplo, anticoncepcional com antidepressivo fitoterápico. A mistura diminui em até 60% o efeito contraceptivo da pílula. Anti-inflamatórios com ácido acetil salicílico. A mistura pode causar uma irritação na mucosa gástrica devido a um efeito somatório, aumentando o risco de desenvolvimento de gastrite e úlceras, além de favorecer sangramentos. Antidepressivos com antigripal. A combinação de determinados antidepressivos com antigripal pode gerar aumento da pressão. Anti-inflamatórios com corticoides. Aumenta a retenção de líquidos e sal, causando inchaço e pode levar a um aumento de pressão. Também pode irritar o estômago, gerando em alguns casos sangramentos e formação de úlceras. Antiácidos com antibióticos. O antiácido pode interferir na absorção de determinados antibióticos, diminuindo sua eficiência. Antihipertensivo com calmantes. Algumas associações podem causar sonolências e queda de pressão. Remédios para difusão erétil com antidepressivos. Aumenta os riscos de priapismo, quando o pênis fica ereto por mais de 6 horas, causando problemas para o órgão. Alguns antihipertensivos com diurético. A combinação pode levar à perda de sais minerais, causando desidratação e problemas renais. Anticoncepcional com alguns antibióticos. Antibióticos podem causar algumas alterações pontuais no metabolismo do anticoncepcional, prejudicando sua função de evitar a gravidez. Remédios para emagrecer com alguns antidepressivos. Pode causar taquicardia e aumento da pressão arterial. Inibidores de apetite com ansiolíticos. A combinação traz possibilidade de o paciente sentir irritabilidade, confusão mental, alterações de batimentos cardíacos e tontura. Anticoagulantes com antifúngicos orais. Há alteração no metabolismo dos medicamentos e pode causar arritmias cardíacas.
anticoagulante com anti-inflamatório. Aumentam os riscos de hemorragia. O grande problema é isso, às vezes é uma dificuldade que a gente tem de acesso ao médico, ao prescritor. Nas farmácias é obrigatório o farmacêutico, então busque realmente a informação do profissional que possa realmente passar a informação correta, porque esse tipo de medicação fica inclusive nas gôndolas, né? E aí a pessoa auto se medica. Tem o farmacêutico responsável e é ele que vai poder te orientar da melhor maneira se você não passou pelo médico. Caso o paciente ingira a medicação incorreta e venha passar mal, outro erro é fazer outra automedicação, buscando resolver a primeira indisposição. A procura do médico e hospital é o ideal. Por quê? Porque existem a nível hospitalar medicações que são antídotos para alguns casos e também a lavagem a nível hospitalar para retirada daquela medicação. Em casa, o que você pode fazer para agilizar o processo dos primeiros socorros é ligar para o SAMU em vez de buscar atendimento você mesmo ou um familiar, porque assim que o SAMU chegar, eles têm condição de já te dar os primeiros socorros enquanto você vai ao hospital. Além de ter preferência quando chega ao ponto de socorro, a questão do trânsito, passou mal, liga para o SAMU. Depois do intervalo, festa Nossa Senhora das Dores é realizada em Areado. Exposição de bonsai atrai visitantes e cultivadores para Patos de Minas. E a ação ambiental movimenta Parque do Mocambo no Dia Mundial da Limpeza. Teve início ontem a festa a Nossa Senhora das Dores, padroeira de Areado. Além de belas apresentações, teve show com Henrique e Tiago, dupla de Patos de Minas. A abertura da festa a Nossa Senhora das Dores, padroeira de Areado, contou com shows, celebrações religiosas e muita movimentação. A festividade é realizada desde 1877, quando surgiu a paróquia com sede em Areado. Uma das atrações da primeira noite foi a dupla de irmãos Henrique e Tiago. Para a gente é um prazer imenso estar retornando aqui no Areado, mais uma vez, a gente que já esteve presente nessa festa Nossa Senhora das Dores. E aqui, retornando, a gente que é daqui de perto, Bom Sucesso, Santa Maria, está aqui fazendo para a gente nossa, conhecidos, família, gente que a gente conhece, é mais do que um prazer. A expectativa está lá em cima, com certeza vai ser uma festa boa demais, viu? Eles são de Patos de Minas e estão no ramo da música sertaneja há 11 anos. Para Henrique, é uma satisfação fazer parte da festa a Nossa Senhora das Dores e de levar um pouco do que amam para o público, a música sertaneja. É uma dupla de irmãos, né? E a gente canta já há 11 anos, graças a Deus. A gente tem feito vários shows na região, nós somos... igual meu irmão falou, nós somos de Patos, mas familiares em Santa Maria, né, e na região aqui. Então a gente fica muito satisfeito mesmo de poder contribuir com um pouquinho do nosso talento, né, e enaltecer com certeza a música sertaneja, que é o que está na nossa veia. A festa se estende por esse sábado e se encerra neste domingo. Para quem ainda não foi, fica o convite. Venham pra festa aqui, rapaz, que a festa tá top demais. Domingo também, fechamento da festa. Uma festa maravilhosa. Quem nunca veio na festa tá perdendo, viu? Porque essa festa é top demais. E teve início neste sábado a 5ª edição da exposição de bonsai em Patos de Minas, que premiará cultivadores e visitantes. Patos de Minas recebe pela 5ª vez a tradicional exposição de bonsais. Apesar de ter surgido na China há 1000 anos, o cultivo do bonsai só se foi popularizar no Japão, nação responsável pela disseminação da arte no mundo. O bonsai é uma arte japonesa de fazer uma árvore em miniatura. A palavra bonsai, a tradução da palavra bonsai significa árvore plantada na bandeja. Muito interessante que o bonsai surgiu há mais de 2000 anos atrás,
através da observação dos monges chineses, na contemplação da natureza, começaram a observar que em determinadas regiões algumas árvores não se desenvolviam, eram árvores anãs. E eles começaram a cultivar essas árvores, a coletar e cultivar essas árvores. Passado décadas e décadas, um monge chinês foi ao Japão e levou consigo uma árvore anã dessa. E foi no Japão que desenvolveram as técnicas hoje existentes no bonsai. Com diversas espécies, cores e formatos, a técnica do bonsai possibilita levar para o interior de casa árvores que muitas das vezes não dariam para ser plantadas nem no quintal, devido à magnitude e porte. Isso necessita algumas técnicas, tem que ser uma copa, umas técnicas de poda aérea e podas de raiz periodicamente. Em teoria, qualquer árvore, arbusto ou trepadeira se pode fazer o bonsai. Porém, o mais interessante de ser observado são árvores que têm a folha e o fruto pequeno. Das nossas nativas nós temos o pitecolóbeo e a jabuticabeira, que é uma das melhores nativas, espécies nativas nossas, para se fazer bonsai. Frederico Faria está no ramo há 28 anos e hoje ele comercializa e dá aulas do ofício milenar oriental. Nós temos uma oficina de bonsai também, que são informações para todas as pessoas que tiver dúvidas sobre o bonsai, pode vir na oficina e tirarem as suas dúvidas sobre o bonsai. A exposição conta com uma pequena competição para se eleger as árvores expostas mais bonitas. Todos os visitantes aqui do Parque do Mocambo que vierem aqui poderão ver e votar no bonsai mais bonito da nossa exposição. E a pessoa votando no bonsai mais bonito vai concorrer a um lindo bonsai que nós vamos sortear amanhã à tarde. A exposição conta com pessoas de diversos lugares e também irá ocorrer uma exposição em São Paulo, que é a primeira exposição nacional de bonsai. Nós temos aqui, somos mais de 20 expositores, somos mais de 20 bonsaístas que estão expondo aqui na nossa exposição. Nós temos pessoas de outros estados e de várias cidades da região participando da nossa primeira exposição nacional de bonsai. Exposição bonsai acontecendo aqui no Mocambo, muitas curiosidades, pessoal participando, conhecendo mais sobre essa exposição bonsai. Começou na China e também a história se difunde ali também com os japoneses, né? Você não quer perder tempo? Amanhã, no domingo, continua a exposição bonsai aqui no Mocambo. Traga sua família para participar, também curiosidades que você tem para poder conhecer sobre esse plantio de árvore em tigela. Então, é o momento que você tem para participar e aproveitar para conhecer a exposição bonsai que está aqui no Mocambo. Muito bacana. E 16 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza. Para comemorar, teve ação no Parque do Mocambo na manhã deste sábado. O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que une 191 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta desde 2018. Neste sábado, a Associação Engenheiros Sem Fronteiras realizou um mutirão de limpeza no Parque do Mocambo. Nós, no Movimento Escoteiro, temos várias atividades, né? E a maioria delas ao ar livre. Hoje nós estamos com atividade no Dia Mundial da Limpeza. O trabalho é feito com foco em 4 tipos de limpeza e com pretensão de conscientizar as pessoas que o lugar do lixo é na lixeira. A gente está falando da limpeza ambiental, que é essa propriamente dita, que é o coletar lixo. E hoje os escoteiros estão nessa atividade agora, nós estamos catando lixo que foi jogado no Parque do Mocambo hoje. Porque todo dia de manhã, quando a população chega, ela recebe o parque limpo. E a população tem lixeiras em todo o parque. Então, o objetivo principal dessa atividade, a gente não tem a pretensão de deixar o Mocambo limpo para sempre. A gente tem a pretensão de conscientizar as pessoas que o lixo tem que estar no lixo. O trabalho com as crianças é importante para que elas possam mudar a forma de pensar em relação ao descarte de lixo. A gente fala que a educação ambiental começa, não é no ambiente, é em nós mesmos, né? Então a primeira coisa que a gente faz é mudar a forma de pensar, é trabalhar a forma de agir. Enquanto a gente não muda nós mesmos, a gente não consegue mudar o ambiente que a gente está. E um dos principais objetivos é exatamente esse, né? É fazer com que os jovens, desde cedo, tenham
tenham atitudes, né, melhores para o planeta. E um dos lemas nosso do Grupo Escoteiro é sempre deixar o lugar que a gente está melhor do que a gente encontrou. Para os escoteiros que participaram do evento, o sentimento é de alegria de poder ajudar o planeta com o recolhimento de lixo. Estou achando muito legal, foi bem para o meio ambiente, nada de poluições, está sendo muito legal. Aqui no Parque do Mocamba eu já fui muitas vezes, a gente já foi aqui com a chefe Luciana dos escoteiros, a gente já catou lixo às vezes, aí depois a gente fez atividades assim, tipo de água, sim, de se divertir, de balão, e foi muito legal, e eu gosto de vir aqui e cuidar do planeta Terra. Estou amando, acho muito legal, eu estou amando participar do grupo escoteiro e eu tô achando muito legal ajudar as pessoas e o planeta. É muito especial, eu fiz minha promessa esse mês, eu tô muito feliz que eu posso participar, ajudar o Mocambo, e o nosso lema é encontrar o lugar melhor do que a gente achou. A gente deve ajudar as pessoas a ajudar a catar o lixo, porque isso está ajudando o aquecimento global a aumentar e cada pedaço do nosso mundo está sendo destruído. Então eu acho muito importante avisar as pessoas para tomarem cuidado com a sujeira. No próximo bloco, o Conselho Federal de Medicina atualiza normas para publicidade médica na internet. E Pelada Zé do Céu celebra 35 anos em Patos de Minas. O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para publicidade médica na internet. Pelas novas regras, imagens de pacientes só poderão ser usadas desde que tenham caráter educativo e obedeçam critérios. Agora, os médicos de clínicas de todo o país poderão continuar publicando imagens do antes e depois de tratamentos, inclusive estéticos, desde que com o consentimento do paciente. A resolução veio regulamentar essa prática. O material deve estar relacionado à especialidade do médico e a foto ou imagem deve vir acompanhada de texto educativo, contendo indicações terapêuticas. As imagens não podem ser manipuladas ou melhoradas e o paciente não pode ser identificado. E na avaliação do Conselho Regional de Medicina, essas novas regras também vão ajudar a proteger o direito dos pacientes de não serem expostos publicamente. Há alguns anos atrás, o uso das mídias não era tão assintoso como hoje, né? Tem pessoas que não vivem sem abrir o celular, sem consultar as mídias sociais, não fazem nada sem se utilizar disso. E as novas gerações de médicos, elas utilizam muito as mídias sociais e têm uma preocupação muito grande em se inserir no mercado. E queriam fazer propaganda, sobretudo no Instagram. Então, essas regras elas vieram para coibir abusos. As selfies, antes proibidas, agora estão permitidas, desde que não sejam sensacionalistas ou caracterizem concorrência desleal. A indicação de produtos medicinais poderá ser feita desde que seja explicado como o produto pode ajudar a saúde, mas a publicidade e a venda do produto estão proibidas. Além das postagens, o profissional pode participar de peças publicitárias das instituições, de planos e seguros de saúde, onde trabalha ou presta serviço. O médico também tem o direito de anunciar aparelhos e recursos tecnológicos, desde que aprovados pela Anvisa e autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Valores de consultas, formas de pagamento e descontos no tratamento também poderão ser anunciados, desde que não seja caracterizada a venda casada. Cursos para leigos e consultorias também poderão ser ofertadas. As consultas em grupos continuam proibidas.
O profissional, em hipótese alguma, poderá participar de propaganda enganosa de medicamentos e indicações médicas que não sejam comprovadas. Médicos não devem desaconselhar o paciente a tomar vacina. Então, eu acho que a classe, ela finalmente está contemplada com a resolução, agora nós temos que colocá-la em prática e ajustar. Nós temos 6 meses de ajustes para a gente ver o que vai funcionar bem dentro dessa norma, o que não vai funcionar, o que precisa de melhorar no dispositivo ético dos artigos que ela contém, para que funcione bem. Diversos microempreendedores receberam carta de exclusão por débito em atraso com a Receita Federal. Aqueles que se enquadram nesse caso devem regularizar a situação para não perder o benefício. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha como pequeno empresário de forma individual, que tem o faturamento anual de até R$ 81 mil. Segundo dados do Ministério da Economia, em 2022 haviam mais de 20 milhões de CNPJ ativos. Deste, quase 15 milhões estavam cadastrados como MEI, representando 73,4%. O microempreendedor individual, o MEI, que usualmente a gente conhece, ele é uma forma simplificada, onde o governo encontrou uma forma de profissionais, né, sem regulamentação, de recolher os seus impostos e uma forma de formalizar esses profissionais. Então, ele recolhe por uma forma sistemática, né, os seus impostos, todos os impostos ele recolhe em uma guia só, e ele tem direito também, por exemplo, a um benefício de aposentadoria e auxílio-doença. Recentemente, os microempreendedores que estavam com débitos em atraso receberam um termo de exclusão que, a partir da data de recebimento, os MEI teriam 30 dias para regularizar. Caso não ocorra a normalização, o empreendedor pode ter o CNPJ excluído do Simples Nacional, perdendo os benefícios. Se o contribuinte recebeu o termo de exclusão, o que ele deve fazer? Ele tem a possibilidade de fazer a regularização dentro do prazo de 30 dias, né? Ele pode fazer o pagamento à vista ou pode solicitar um parcelamento. Porque quando ele acessa a caixa postal e acessa o termo de exclusão, ele está dando ciência para a Receita Federal que ele recebeu essa notificação. Então, ele vai ter esse prazo para regularização, e no caso é de 30 dias. Caso ele não regularize, automaticamente ele já está excluído do MEI, né, do microempreendedor individual, para o próximo ano. Aí, então, aplica-se as novas regras de tributação para ele. Então, ele vai deixar de recolher um valor fixo e é recolhido os tributos com base no faturamento do MEI. Então, para ele não é compensativo. Mesmo após o prazo, se o microempreendedor não regularizar, ele pode ter que responder à Procuradoria. Se ele só não deixar de regularizar esses débitos muitas das vezes vão para o CPF do microempreendedor individual, né? Eles deixam de ser cobrados de forma administrativa, que é na Receita Federal, e passa a ser cobrado na Procuradoria. Então tem toda aquela multa, juros, né? E em muitos dos casos até mesmo outros tipos de honorários quando deixa de ser cobrado de forma administrativa. A tradicional pelada de fim de semana completou hoje 35 anos em Patos de Minas. É a Pelada Zé do Céu. Tudo começou em 1988 no Campus Society do 15º Batalhão de Polícia Militar com funcionários do antigo Banco Benji. Até hoje, cerca de 50 jogadores amadores se reúnem todos os sábados para jogarem futebol. Em 1988 eu trabalhava aqui dentro do batalhão, no posto de atendimento bancário, no PAB, né? Aí a agência do Benji tinha muitos funcionários, eram mais de 50 funcionários. Então eles me pedindo, eu trabalhava aqui dentro, me pedindo para me falar com o Coronel Augusto, era o Coronel Augusto na época, para a gente fazer esse futebolzinho aqui no sábado de manhã. Eu falei com ele depois de pronto, falou, não, tranquilo, você pode jogar. Aí nós fomos jogando. É 35 anos direto. Em comemoração aos 35 anos, uma partida foi realizada na sede do 15º Batalhão de Polícia Militar. Em campo jogaram militares contra civis. Os militares estavam de vermelho, os civis de azul.
Somente em jogos comemorativos é que a escalação acontece desta forma. Fora das 4 linhas, familiares acompanharam a partida. Dentro de campo, as equipes eram integradas por jogadores mais experientes e mais jovens. Há 5 anos, em comemoração aos 30 anos da Pelada Zé do Céu, até um livro foi lançado contando a história do grupo. Com a redução da equipe bancária, as partidas que contavam só com os funcionários do banco, aos poucos foi ganhando reforço de militares e civis de vários segmentos. Tem empresários, médicos e até padre. Padre também joga? Ah, com certeza, tá aí a prova, né? Desde fevereiro que eu mudei para Patos de Minas, na paróquia São Benedito, aqui de Patos de Minas, né? E aqui com o São José do Céu, esse futebol maravilhoso, desde março, né? Que eu estou aqui. E desde sempre jogando futebolzinho. O Mauri, que joga aqui também, é lá da paróquia São Benedito, encontrei com ele lá na paróquia, ele me falando que tinha esse futebol aqui, eu falei, eu quero jogar, e depois de alguns dias deu certo, eu fui convidado aí pelo São José do Céu. Além de jogar, o padre também torce e tem um time mineiro da sua preferência. Só Deus. Ah, sim! Quando Jesus nasceu, quem cantou? Quem? O Galo. É o seu time de coração. Com certeza. Em 9 jogos, o padre, que é centroavante, já marcou 9 vezes. E por falar em gols, o subcomandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, o Major Alexandre, é o vice-artilheiro da temporada com mais de 90 gols. Eu jogo mais de atacante, né? Mas a gente ajuda no meio de campo também. Então eu fico satisfeito, né, de ter conseguido essa vice-artilharia aí. Né? O pessoal também ajuda bastante com os passes, né, pra gente conseguir fazer os gols e ajudar os times, né, durante as peladas. É um prazer pra gente estar participando dessa pelada, né, que já é uma tradição aqui no batalhão. É importante cuidar da saúde também, né? Então a gente vem aos finais de semana, todo sábado, sagrado, né? A gente está aqui junto com a turma para prestigiar o futebol e jogar futebol com bastante saúde aí. Nesta partida, os militares venceram por 4-3. E se depender do Zé do Céu, muitas temporadas ainda vão reunir os jogadores que após o jogo participaram de uma confraternização. Aproveitando, agradecer os comandos, sabe? Agora tá a Coronel Marisa dando maior apoio, o R. Santos, né, comandante do batalhão, mesmo o subcomandante, né, o Major Alexandre, que joga com a gente aqui também, sabe? Então tem só agradecer eles. Daqui a pouco, no NTV News, Patense publica livro Hospedeira do Caos, Espelhos d'Água. A gente fala agora de futebol. Mamoré encarou o líder Araxá no estádio Fausto Alves, em Araxá, neste sábado pela 3ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O adversário é o primeiro colocado do grupo D, até então com 6 pontos, empatado com o Sapão. O duelo colocou frente a frente as duas melhores equipes do grupo D, ambas com 100% de aproveitamento. O critério de desempate são os saldos de gols. O Araxá balançou as redes do adversário 5 vezes e o Mamoré 4. No jogo deste sábado, o Ganso abriu o placar logo aos 18 minutos de jogo com Ferreira, que tirou do goleiro e mandou para o fundo da rede. O jogo seguia com boa defesa e ataque de ambas as equipes, mas nenhuma conseguiu marcar. No segundo tempo, a equipe do Sapo perdia por 1-0, deixando o torcedor apreensivo com a liderança se distanciando. Mas aos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, o Mamoré muda o jogo e empata por 1-1, mantendo a tabela de classificação inalterada. As equipes seguem com a mesma pontuação, 7 pontos, com diferença apenas em saldos de gols. A Escola Deiró Borges realiza hoje um show de talentos com foco no Setembro Amarelo. O objetivo é a conscientização da prevenção aos cuidados com a saúde mental. O repórter Luiz César chega agora com mais informações.
A Escola Deiró Borges está promovendo, né, no Setembro Amarelo, o show de talentos. São diversas apresentações com exposições e muita participação de todos os alunos e familiares. O evento acontece aqui no SESI, em Patos de Minas. A gente vai conversar com a professora Luciene Justino, que vai nos dar mais detalhes sobre esse evento, né, Luciene? Como é que é esse evento, show de talentos do Deiró Borges? Como é que ele foi pensado para chegar a esse sucesso que é com tanta gente? Boa noite a todos, né? Então, primeiramente é trabalhado o tema Setembro Amarelo, que é sobre a questão do suicídio. E também sobre os talentos de todos os alunos. A gente vai apresentando atividades e, de acordo com essas atividades que a gente vai apresentando, a gente vai descobrindo talentos e trabalhando isso para que aconteça esse show que está tendo hoje. E hoje, como você mesmo disse, né, um show que está acontecendo, a participação de diversos alunos, muito cheio também. Como é que é toda essa preparação para chegar até aqui? Então, primeiramente seleciona-se o que vai ser trabalhado e depois é montado grupos e esses grupos vão ensaiando e a gente divide as atividades entre os alunos. Cada um faz alguma coisa. Uns cuidam do cenário, outros cuidam da coreografia, outros cuidam da questão mesmo de organizar o evento em si, a ornamentação e tudo. A gente sabe que o trabalho ele é muito árduo, né, para chegar até esse sucesso todo. Chega, ver os meninos todos participando, dá uma alegria, né? Muito grande e uma emoção também. Confesso que eu tô com um friozinho na barriga, ansiosa para a apresentação dos meus alunos. Espero que dê tudo certo e que todo mundo goste. Aí, a apresentação acontecendo aqui no Deiró Borges, né, no SESI, na verdade, da Escola Deiró Borges, em relação ao Setembro Amarelo, né, um mês muito importante de prevenção ao suicídio. Uma patense lançou seu primeiro livro neste fim de semana. Chama-se Hospedeira do Caos, Espelho d'Água, que é inspirado em um sonho da autora. Laura resolveu sair em busca de aventuras. Quando ela chegou em uma gruta que o pai havia desaparecido, ela entrou em um outro mundo. Neste mundo, ela está em uma floresta e é atacada por criaturas. Assim inicia a história da aventureira Laura, contada por Marcela Albuquerque, no livro Hospedeira do Caos, Espelho d'Água. É um livro de fantasia, na verdade uma romantasia que mistura os dois gêneros literários. Conta a história de uma personagem que chama Laura, que ela é do nosso mundo, mas ela entra numa gruta e, sem querer, né, acontece algumas coisas lá dentro e ela atravessa por um portal e vai para outro mundo. E lá ela começa a conhecer todo esse mundo fantástico, né, que tem lá. E praticamente a história inteira é ela tentando encontrar uma forma de voltar para casa dela, né, para voltar para o mundo dela de verdade. A inspiração vem de um sonho. Eu sonhei, acordei assim, falei, meu Deus, eu quero dormir aqui para eu continuar o resto da história, porque eu quero saber o restante da história. E aí eu contei, né, a história para minha mãe, porque sonho, se a gente não conta, a gente não fala na hora, a gente esquece, né? E minha mãe falou assim, não, você vai escrever esse livro. E aí eu entrei nessa, entrei de cabeça e deu tudo certo. A classificação indicativa do livro é para maiores de 18 anos. Tá? É um livro de fantasia, tem muita coisa mágica, mas é para um público mais adulto. Após o sonho, Marcela compartilhou com a mãe, de onde teve grande incentivo. A partir daí, foram 3 meses escrevendo a história do livro. Muito orgulho dela, né? Ela sempre, desde criança, foi muito criativa, sempre desenhou muito bem. A criatividade, então, veio agora, ela sempre teve alguns sonhos muito interessantes também. Não foi o primeiro que ela teve, que eu falei para ela escrever. E esse ela resolveu, né, colocar no papel. E é um livro muito bom. Eu li, não é porque eu sou mãe, mas é um livro muito bom, muito... Falei para ela que dá uma série. Se chegar nas mãos das pessoas certas, vai dar uma série. Mas então o sentimento é de muito orgulho dela. Além da escrita, Marcela trabalhou na parte da ilustração. A escritora produziu 5 marca-páginas com desenhos dos personagens da história. Marcela ainda garante a continuação da história de Hospedeira do Caos. Eu sou uma mulher como qualquer outra que teve um sonho e simplesmente correu atrás e agora está começando a colher os frutos.
É o primeiro livro? É o meu primeiro livro, mas eu já tenho, eu pretendo escrever as sequências, né? Já tenho mais 2 aí no forno. Eu sou médica veterinária, né? Minha grande paixão. Eu amo mexer com os animais, né? Amo trabalhar com os animais e está sendo muito gostoso conciliar essas duas coisas. Tanto a escrita quanto a minha parte profissional. São 2 coisas que eu amo fazer. Para conferir este primeiro trabalho de Marcela como escritora, basta acessar o Instagram, @marcelaalbuque.autora. Lá a artista posta histórias sobre este livro. Com essa, o NTV News deste sábado fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.